Alegria que eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que os irmãos se encontram de pé, quero convidá-los a estarem abrindo as vossas Bíblias juntamente comigo. Hebreus capítulo 11, versículo de número 23 em diante, a qual estaremos lendo a palavra do Senhor e juntos estaremos meditando na mesma nessa oportunidade. Glórias a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence unicamente ao nosso Deus. Aleluia! Enquanto você procura, quero externar a Deus toda a gratidão do meu coração pelo privilégio que me concede poder estar aqui nessa noite, mais uma vez ministrando a sua poderosa palavra, em especial aqui na igreja do Clarito. Louvo a Deus pela vida do pastor Roberto, sua família. Deus abençoe, um amigo de ministério que Deus colocou em nossa vida. Deus abençoe grandemente o pastor Roberto, também a coordenação dos jovens, a pessoa do Gesiel, do Miguel. Deus abençoe a todos os jovens. Deus abençoe de uma forma muito especial essa juventude abençoada aqui do Clarito. De uma forma geral, eu louvo a Deus pela vida de toda a igreja, todos os obreiros. Deus abençoe os irmãos, amigos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Todos encontraram, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandato do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado como o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que o tesouro do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Amém? Amém. Sente-se adorando e glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glórias a Deus. Que maravilha, que bênção é estar aqui juntamente com os irmãos, ouvir os louvores e poder sentir a presença de Deus, poder sentir o Espírito Santo agindo aqui no nosso meio nessa noite, podendo ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco de uma forma toda especial. Nós já sentimos a presença de Deus, já nos alegramos com os louvores e a direção do culto, e agora é o momento da palavra do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida aqui nessa noite. Acredito eu que o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, irá falar contigo nessa noite. Convido você a abrir o teu coração e deixar que o Espírito Santo venha ministrar sobre a tua vida aqui nessa noite. Creio eu que nós seremos abençoados, como já estamos abençoados aqui nessa noite. Aleluia! O tema desse trabalho é um tema muito lindo, um tema muito bonito. Se creres, verás a glória de Deus. Tema da confraternização dos jovens. Se creres, verás a glória de Deus. Quantos acreditam que nós vamos ver a glória de Deus aqui nessa noite? Aleluia! Quando o povo de Deus se reúne no propósito de adorar, de glorificar o nome do Senhor e de exaltar o nome do Senhor, é certo que esse povo irá contemplar a glória de Deus, irá sentir a presença de Deus, irá ver a glória de Deus sendo manifesta sobre as nossas vidas. Nessa noite, já estamos aqui adorando e sentindo a presença de Deus. A palavra a qual nós lemos é um texto muito especial que Deus colocou no meu coração. E acredito eu que o Senhor vai falar contigo aqui nessa noite. Fala sobre a história de Moisés. Moisés, um homem escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe,
Desde o ventre da sua mãe, ele já tinha sido desenhado um projeto de Deus na vida dele, e o Senhor Deus já tinha feito uma trajetória na vida desse homem e desenhado planos e projetos que Deus iria executar na face da terra através da vida de Moisés. Mas desde antes de Moisés já nascer, o inimigo tentou de várias formas, tentou impedir com que ele nascesse, tentou impedir com que fosse realizado os planos e os projetos que Deus tinha na vida dele. Mas, como nós ouvimos aqui um louvor, e eu gostei muito de ouvir esse louvor que foi louvado aqui, tantos outros, mas esse em especial, que nos dizia na letra, dizendo que Jesus não perdeu o controle não. Eu acho lindo de ver que realmente, aparentemente aos olhos humanos, em alguma situação ou em alguma circunstância da nossa vida, aparentemente aos olhos humanos, às vezes até parece que a situação da nossa vida, até parece que Jesus perdeu o controle da nossa vida, mas eu te digo que independente do que aconteça, nunca Jesus perderá o controle da nossa vida, nunca Jesus perderá o controle da tua história, da tua vida. E venho te dizer aquilo que já foi louvado: Jesus não perdeu o controle, Ele está na direção de tudo, e tudo está sobre a sua vontade. Aleluia! A história bíblica nos diz que houve um homem a qual foi o novo rei do Egito. E esse homem, quando começou a reinar o Egito, diz o texto bíblico que ele não conhecera a José, o anterior governador do Egito. José, filho de Jacó, um jovem que foi desprezado pelos seus irmãos, mas o Senhor o exaltou de uma forma gloriosa, e de escravo, e depois de estar na prisão, o Senhor Deus colocou ele como governador do Egito. Um jovem que viveu os sonhos de Deus, que tinha projetos de Deus, e ficou na direção de Deus, e Deus cumpriu na vida dele todos os planos e projetos que o Senhor tinha traçado para a vida dele. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que José viveu debaixo da direção de Deus e fez tudo conforme era a vontade de Deus, até que Deus então colocou ele como governador do Egito. E ele então continuou sendo a mesma pessoa, sendo crente do mesmo jeito, sendo servo de Deus da mesma forma, e Deus abençoava, aonde ele colocava a mão, Deus era com ele, Deus abençoava a vida dele em tudo, e tudo prosperava sobre a face da terra, na vida daquele servo de Deus. Ele então, sendo agora governador do Egito, passou-se o tempo, morreu, e veio um novo rei, a qual estava reinando o Egito. Esse novo rei, diz a história, que não conhecia ele, então não conhecia também a história do povo de Israel, que estava sobre as dependências do povo do Egito. O povo de Israel estava ali porque vieram quando José estava, vieram porque na sua terra, na sua cidade, havia fome, havia seca, e era necessário que eles viessem e juntassem ali com os egípcios para que tivessem mantimento e água para beber. Então ficaram ali por um grande período de tempo, mas eles ficaram e foram se acomodando ali, até que então agora, quando esse novo rei assume o reinado do Egito, começa a usar o povo de Israel como escravo, e serviam então o povo de Israel aos egípcios como escravos, em cargas pesadas, em serviço braçal pesado, e eram realmente escravizados ali em tudo que faziam. Quando nós olhamos para a Bíblia nos fala que o rei do Egito então se preocupou, porque ele entendeu que o povo de Israel estava muito grande, muito crescido, e a população dos egípcios dos israelitas era muito grande perante o povo do Egito. Então, se preocupando dessa forma, ele entendeu que havia necessidade de fazer alguma coisa para que esse povo não continuasse crescendo da forma que estava, porque entendia ele que se esse povo de Israel
continuasse crescendo da forma que estava crescendo, logo então, se houvesse alguma guerra e o povo inimigo se juntasse com o povo de Israel, eles destruiriam o povo do Egito naquela situação. Então, teve ele a estratégia de tentar fazer com que o povo de Israel não crescesse mais da forma que estava. Mas diz o versículo 12 que quanto mais o rei do Egito afligia o povo de Israel, diz o versículo que quanto mais ele afligia, mais o povo crescia, mais o povo se multiplicava, mais a nação de Israel crescia. Quanto mais o povo do Egito humilhava, zombava e sacrificava ao povo de Israel, mais eles cresciam na presença do povo de Deus, na face da terra, mais eles cresciam, mais se multiplicavam. E se você olhar ao tempo do povo crente, o povo evangélico, a história do povo de Deus, você vai notar e vai perceber que em todo o tempo, em toda a história do nosso povo, do povo que serve a Deus, todas as vezes que o povo de Deus foi humilhado, sofreu perseguições, sofreu alguma dificuldade, foi nesse período que mais o povo de Deus crescia na face da terra. Quanto mais o povo de Deus é humilhado, quanto mais o povo de Deus é apedrejado, quanto mais o povo de Deus é perseguido, mais o povo de Deus cresce na presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Santo Senhor. Aleluia! Esse povo estava crescendo de uma forma sobrenatural. Teve então o rei do Egito a ideia de travar o crescimento e o nascimento dos meninos homens que nascessem. Pediu então para que duas parteiras, no momento do parto das mulheres hebreias, que acompanhassem elas, e quando o nascimento da criança, se fosse do sexo masculino, era para tirar a vida da criança recém-nascida. Esse foi o pedido que o rei fez a duas parteiras. As parteiras, diz a história bíblica, que eram tementes e temeram a Deus pelo decreto que o rei tinha dado, e não fizeram conforme a palavra do rei. Antes, poupavam a vida dos meninos que nasciam. Quando então o rei ficou sabendo dessa situação, ele perguntou às parteiras por que é que elas haviam desobedecido a regra e a norma que o rei tinha passado. Aí elas disseram ao rei: olha, rei, quando nós chegamos ao lugar do parto, as mulheres hebreias já são mais vivas, são mais espertas, são mais ágeis, e quando chegamos ao lugar do parto, a criança já está nascida, já está grande, já está mamando na mãe, e não tem como nós chegarmos antes do parto. Esse foi o argumento que deram ao rei. E a Bíblia diz que Deus abençoou aquelas mulheres por essa situação. Então o rei não ficou satisfeito com o que estava acontecendo, e teve então outra ideia para tentar impedir o crescimento do povo de Israel. A ideia que ele teve foi dizendo, passando um decreto a todo o povo de Israel e a todo o reinado ali, dizendo que toda criança do sexo masculino que nascesse, era para o pai e a mãe jogar a criança no rio, tirar a vida da criança ou jogar ela com vida dentro do rio. Esse era o decreto que o rei tinha dado para todo o povo de Israel. Agora que entra a história de Moisés, capítulo 2 do livro de Êxodo, vai nos dizer que houve um homem da terra de Levi e casou-se com uma mulher da terra de Levi. O nome dele era Anrão. Casou com uma mulher com o nome de Joquebede. Casaram, tiveram uma filha por nome de Miriam, e agora a mulher estava novamente grávida, não sabia se era um menino ou uma menina, mas sabia do decreto que o rei tinha dado sobre a face do povo de Israel naquele momento. O rei tinha dado o decreto. Aquela mãe e aquele pai estavam já preocupados. Acredito eu que oravam a Deus para que não viesse um menino, mas que viesse uma menina, para que não tenha que tomar atitude conforme o rei tinha passado. Mas foi se passando os dias. Naquele tempo não tinha a tecnologia que temos aqui hoje,
Então a mãe e o pai não sabiam se o menino era do sexo masculino ou feminino. Chegou o dia do nascimento da criança. Quando nasceu, era um menino muito formoso, muito bonito. E diz a história bíblica que a mãe e o pai não fizeram conforme o rei tinha ordenado para que fosse feito. Porém, esconderam o menino por 3 meses. Esconderam ele, correram risco. O decreto do rei era dado para todo o povo de Israel, dizendo: olha, se nascer algum menino, a criança que nascer do sexo masculino, joguem ele no rio, para que perca, para que ele não tenha mais vida. A família que não obedecesse o decreto do rei corria sério risco, porque era dito aos soldados do Egito que se encontrasse uma criança dentro de alguma família de Israel, o soldado egípcio podia tirar a vida da criança na frente do pai e da mãe, e depois de tirar a vida do menino na frente do pai e da mãe, ele poderia acabar com toda a família. Todos corriam sério risco de vida. Então o pai e a mãe de Moisés estavam correndo sérios apuros, sérios riscos de vida estavam passando. Uma situação muito difícil. Pensa você, pai, pensa você, mãe, está numa situação como estava esse homem e essa mulher, diante de um decreto, diante de uma situação dessa. Mas, como já foi louvado e como eu já disse, Deus estava no controle de tudo, porque Deus tinha um projeto específico na vida dessa criança. Deus tinha um propósito gigantesco na vida desse menino, e o motivo do decreto do rei justamente era por causa de um projeto que Deus tinha na vida de Moisés. Quando nós olhamos a história, diz um historiador muito antigo, Flávio José, escritor do livro História aos Hebreus, ele escreve no seu livro dizendo que foi nesse momento difícil da vida do pai de Moisés e da mãe de Moisés, que em uma certa oportunidade, o pai de Moisés, Arão, ele foi orar a Deus. Ele foi orar a Deus diante dessa situação difícil em que eles estavam passando. E quando ele foi orar a Deus, ele apresentou o filho dele, a necessidade dele diante de Deus. E naquele momento em que ele abriu o coração dele diante de Deus, contando a sua necessidade, a dificuldade para o Senhor na sua oração, diz o historiador que naquele momento difícil da vida dele, o Senhor se revelou para ele, para o pai de Moisés, para Arão, e falou com ele dizendo: olha, Arão, o motivo do decreto do rei é especialmente por causa do teu filho. Foi por causa do teu filho que ele fez o decreto. Então, quando o Senhor Deus fala com o pai de Moisés, ele tranquiliza o homem, porque ele estava, Deus dizendo para ele que estava cuidando de tudo, estava na direção de tudo. Foi nesse momento que me chama a atenção quando eu olho para essa história, porque foi no momento mais difícil daquele pai, quando o pai está com uma situação difícil entre o filho, correndo entre risco de vida e morte, não só do filho, mas de toda a família. Foi num momento tão difícil desse que Deus falou com aquele homem na oração que ele orava a Deus. Deus respondeu e Deus falou com ele. Me chama a atenção quando eu olho para o livro do profeta Isaías, Isaías capítulo de número 6, Isaías escreve dizendo: foi no ano em que morreu o rei Uzias que Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Isaías está dizendo: olha, foi no momento mais difícil da minha vida, quando o rei Uzias morreu, que eu tive a oportunidade de poder ver o Senhor Deus assentado em um alto e sublime trono. Quando Jonatas, antes de louvar, contou a experiência de Marcos capítulo 6, que os discípulos estavam no meio do mar, as ondas eram fortes, o vento soprava, e diz a história bíblica que o vento soprava contrário, eles remavam para frente e o vento empurrava para trás, as ondas batiam de um lado, o vento soprava do outro.
Pensa numa dificuldade que estavam os discípulos, mas foi nesse momento difícil que de repente, no meio da escuridão, eles avistam alguém andando por cima das águas e indo direto ao encontro deles naquele momento difícil para trazer a solução para eles e a resposta para eles. Sabe o que eu tenho para te dizer? Foi no momento mais difícil do pai de Moisés que Deus se revelou para ele. Foi no momento mais difícil de Isaías que ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono. Foi no momento mais difícil dos discípulos no meio do mar, do vento quase derrubando e acabando com o barco deles, que o Senhor Jesus foi ao encontro deles. E eu venho aqui nessa noite dizer que é no momento mais difícil da tua vida que Deus vai se revelar para você e manifestar a glória dele sobre a tua vida. Se você crer, você verá a glória de Deus na tua vida. No momento de tempestade, você verá a glória de Deus. No momento da luta, se você crer, você verá a glória de Deus na tua vida. Se você crer nesse momento difícil que talvez você veio para o culto hoje, você verá a glória de Deus sendo manifesta na tua vida para a glória de Deus. Deus sempre chega. Deus sempre chega quando achamos que é o fim. Você percebeu isso? Você pode estar no maior vento, na maior dificuldade, na maior prova, na maior luta. Quando você pensa dizendo, Deus esqueceu de mim, acabou tudo, não vai dar mais. Aí Jesus vem andando por cima das águas ao teu encontro. Eu venho te dizer aqui nessa noite, Jesus veio ao teu encontro nessa noite. Tudo ainda está no controle. Você não vai morrer nessa situação. Você não vai permanecer nesse vale, porque hoje Jesus veio ao teu encontro e Ele está na direção da tua vida e vai te ajudar a passar esse vento da tua vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Jesus sempre chega quando que parece que é o fim. Jesus sempre chega. Quando parece que é o fim, Ele chega e abre a última porta de escape para você passar. Aleluia! Eu vim pregar para alguém aqui hoje. Eu vim pregar para alguém aqui hoje que veio para esse culto achando que hoje é a última esperança tua. Eu vim pregar para você que hoje veio aqui para o culto achando que não tem mais jeito, que acabou. Eu vim pregar especialmente para você e te dizer nessa noite que o Senhor Jesus tem a resposta que você precisa na tua vida. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! O Senhor Deus fala com o pai de Moisés, tranquiliza o coração dele por uma parte. Quando o coração daquele pai, por um momento, se tranquiliza, entende ele e a mãe que era o momento de levar o filho conforme o rei tinha dado o decreto, na confiança de que Deus faria alguma coisa, na confiança de que o Senhor Deus iria fazer alguma coisa, uma atitude de fé que aquele pai e aquela mãe faz. E a história bíblica diz que colocaram o menino dentro de um cesto e abetumaram, fecharam ele. Logo depois, a mãe foi até a beira do rio e a irmã de Moisés foi junto. A Bíblia diz que a mãe coloca o cesto junto aos juncos à beira do rio, aos galhos que estavam à beira do rio. Colocou o cesto ali, foi para casa, mas a irmã de Moisés ficou ali por perto, observando, olhando o que iria acontecer com o irmãozinho dela que estava dentro do cesto. Então a história diz que de repente veio a filha de Faraó com as suas donzelas para se banhar no rio.
Quando de repente observaram que tinha algo diferente, possivelmente a criança chorava, escutaram o choro da criança, pediu então a filha de Faraó para que uma de suas donzelas fosse, pegasse o cesto e trouxesse até ela para ver o que tinha lá. Quando a filha de Faraó abre o cesto, viu uma criança que chorava, e ela disse: esse daqui é filho de hebreu. E chamou a atenção dela porque a criança era muito formosa, e a filha de Faraó então sentiu no seu coração o desejo de ficar com aquela criança para ela, Quando então a criança chorava, logo na história o escritor Flávio José diz que de repente a filha de Faraó pediu para uma de suas donzelas ir até o Egito, convidar alguém, alguma mulher, para dar de mamar a criança que chorava. Quando então veio uma mulher, deu de mamar o menino não pegou o mamar da mulher do Egito. De repente, pediu a filha de Faraó para que fosse em busca de outra mulher do Egito. Veio outra mulher do Egito, tentou dar de mamar a criança que chorava, mas a criança não pegava o mamar. Foi aí que entra em cena a irmãzinha de Moisés, que estava só observando o momento que estava acontecendo. Quando de repente a irmãzinha de Moisés, Miriam, se aproxima da filha de Faraó e diz assim: olha, com toda a licença, eu posso dar um aviso ou dizer alguma coisa? E aí a Miriam diz assim: esse menino que chora é filho de hebreu, e ele não vai aceitar uma mamar de uma mulher que vem lá do Egito. Se você quiser, eu conheço uma mulher hebreia que pode dar de mamar a essa criança que chora. Então a filha de Faraó pediu para aquela menina, dizendo: então vai, chama a mãe para dar de mamar, uma mulher para dar de mamar essa criança. A Miriam sai correndo daquele momento, daquela cena, e vai em busca da própria mãe de Moisés, e chama a própria mãe de Moisés para dar de mamar a criança que chorava. Quando de repente então a mãe de Moisés, Joquebede, chega, dá de mamar o menino que chorava, a filha de Faraó diz assim: olha, faz o seguinte, leva esse menino para casa, cria ele por um período de tempo, e eu vou te pagar um salário para você cuidar dessa criança para mim. Eu vou te dar um dinheiro, eu vou te pagar um salário para você cuidar dessa criança para mim. É aí que me chama a atenção. Tudo que Deus tinha desenhado na vida de Moisés, o diabo tentou destruir todo o projeto que Deus tinha na vida daquela criança. Mas quanto mais o inimigo tentava impedir o agir de Deus, mais Deus trabalhava para abençoar o projeto que Deus tinha na vida de Moisés. É por isso que eu digo, sempre Deus tem o controle de tudo na nossa vida. Sempre Deus está na direção de tudo na nossa vida. Sempre Deus cuida de mim, de você nos mínimos detalhes da nossa vida. Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Glória a Deus. Deus cuida da tua família nos mínimos detalhes. Deus cuida da tua história nos mínimos detalhes. Pode até aparecer aos olhos humanos que tudo se acabou, mas Deus ainda continua e Deus ainda está no controle e cuidando de tudo nos mínimos detalhes da tua vida. Eu vim pregar para você aqui hoje para te dizer: se o inimigo projetou algo de derrota para a tua vida, creia nessa noite que você vai ver a glória de Deus sendo manifesta na tua vida, e todo o projeto que o inimigo desenhou para destruir você vai entrar em falência, porque o projeto que Deus tem para a tua vida é muito maior, é muito melhor o projeto que Deus tem para realizar na tua história, para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Tudo parecia que ia dar errado, mas Deus usou uma situação para trazer benefício a outra situação. Deus usou uma mulher que sentiu de adotar a criança,
para chamar a própria mãe para cuidar da criança no início do seu crescimento. E tudo isso aconteceu por quê? Porque havia um projeto de Deus na vida de Moisés, e o inimigo queria neutralizar, parar o projeto que Deus tinha na vida dele, para que não fosse realizado conforme Deus tinha feito. Mas Deus sempre tem o seu projeto feito, desenhado, e nada vai impedir de Deus fazer conforme Ele tem projetado. Eu abro um parênteses para te dizer aqui nessa noite para você, que você é um projeto que Deus desenhou na face da terra. E muitas das vezes, alguma situação ou outra tenta impedir você de crescer na face da terra. Mas eu te digo que projeto que Deus desenhou e plano que Deus traçou na vida de alguém, ninguém consegue impedir de crescer na face dessa terra. Você é um projeto que Deus desenhou. Há uma história que Deus desenhou na tua vida. Há um projeto que Deus tem desenhado da tua história, e Deus sabe todos os passos da tua vida. Deus conhece o teu dia de amanhã, até a tua história, até o findar da tua história. Hoje você está aqui pensando que tudo talvez está dando errado na tua vida, é porque você não consegue enxergar o dia de amanhã na tua vida, mas Deus já tem projetado um novo tempo na tua história. Deus já tem projetado um novo dia, uma nova fase na tua vida. O salmista nos diz que o choro pode até durar uma noite inteira, mas pela manhã a alegria surgirá na tua vida. Você pode estar chorando hoje, mas amanhã você vai chorar de alegria. Você pode estar chorando hoje por alguma decepção, alguma tristeza da tua vida, mas amanhã Deus te trará tantas coisas boas que você vai chorar de alegria, porque o projeto de Deus na tua vida ainda está de pé. O plano de Deus na tua vida ainda está de pé, ainda está de pé na tua vida. No lugar que queriam acabar com os planos de Deus da vida de Moisés, foi lá que ele realmente cresceu. Quando a mãe de Moisés termina de desmamar ele e leva para a filha de Faraó, para que ela adotasse e cuidasse dele, ela levou Moisés, e deu o nome dele de Moisés, e levou ele para morar junto ao palácio do rei do Egito, na casa onde nasceu o projeto para acabar com Moisés. Foi no palácio que nasceu o sonho para acabar com Moisés, e foi realmente lá onde ele cresceu, lá onde ele viveu a vida dele, boa parte da vida dele. Foi lá onde ele aprendeu a viver, aprendeu, estudou, cresceu, comeu, bebeu. No lugar onde queria o fim de Moisés, foi lá que ele cresceu. No lugar onde queriam acabar com o projeto de Deus na vida de Moisés, foi lá que ele cresceu e que prosperou. E eu venho te dizer aqui nessa noite, é no lugar que estão torcendo para a tua derrota, é no lugar que estão torcendo para o teu fracasso, é no lugar que estão torcendo para a tua falência, que Deus vai fazer você crescer na face dessa terra. É no lugar que estão torcendo para dar tudo errado na tua vida, que Deus vai abrir as portas para você crescer. É no lugar que estão torcendo para a tua falência, é que Deus vai fazer você prosperar e crescer na face da terra. Aleluia! Há um projeto que Deus tem desenhado na tua vida, e esse projeto, se você acreditar, você vai ver a glória de Deus sendo manifesta na tua vida. O tema da confraternização dos jovens aqui fala sobre o momento que Jesus fez um milagre na vida de Lázaro. E nesse momento que Jesus diz essa frase,
Se crer, verás a glória de Deus. Foi no momento em que ele pediu para que tirassem a pedra do sepulcro onde estava Lázaro, já há 4 dias ali dentro daquele sepulcro, dentro daquela caverna. Quando Jesus pediu para que tirassem a pedra, Marta e Maria falaram: Jesus, já cheira mal, Jesus, porque já é de 4 dias. As mulheres estavam dizendo para Jesus: olha, Jesus, não adianta mais fazer alguma coisa, porque o que era para ter feito, já era para ter feito, agora não dá mais tempo. Mas Jesus ainda pediu para que removessem a pedra. Essa passagem é muito clara e nos faz entender que aquilo que é para mim, para você fazer, eu e você temos que fazer. Remover a pedra. Se Jesus quisesse estralar os dedos, a pedra sairia. Se Jesus soprasse, aquela pedra saía rolando. Mas ele pediu para que as pessoas ali removessem a pedra. Jesus disse: tirai a pedra. Tiraram a pedra. Aquilo que é para o homem fazer, o homem que tem que fazer. O restante é só crer. Crer para ver a glória de Deus acontecer na nossa vida. Vir para o culto que nem hoje é o homem que precisa fazer. Estar das 7 às 9 aqui no culto é o homem que tem que fazer. Mas o milagre quem faz é Jesus. A obra quem faz é Jesus na tua vida. Você só precisa crer que Jesus fará muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Jesus sempre vai além daquilo que pedimos ou pensamos. E se você crer, você vai ver o projeto de Deus sendo realizado na tua vida. Se você crer, você vai ver a tua família sendo abençoada na face dessa terra. Se você crer, você vai ver Deus prosperar na tua vida. Se você crer, você vai ver que os sonhos de Deus serão realizados na tua história. Se você crer, você vai ver a glória de Deus brilhar na tua vida, na tua história. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vim aqui trazer uma simples palavra, mas acredito eu que o Senhor Jesus está falando com vidas aqui nessa noite. O Espírito Santo está ministrando na vida de pessoas aqui nessa noite. Tem pessoas que vieram aqui desacreditadas. Tem pessoas que vieram para esse culto aqui desanimadas, desacreditadas, achando que não tem mais sentido viver a vida. Mas eu venho te dizer aqui nessa noite, com toda a autoridade de Deus, o Senhor Deus está cuidando de você, porque você é um projeto que Deus desenhou na face dessa terra. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida, há um plano de Deus sobre a tua história. E de maneira alguma esse plano que Deus tem na tua vida se tornará um plano falido ou alguma falência, não. O que Deus projetou para a tua vida vai dar certo, já deu certo. Só basta você acreditar. Porque nessa noite Jesus já disse para mim e para você: tirai a pedra já foi tirada. Agora, se você questionar a Jesus, dizendo: Jesus, não dá mais, Jesus, já morreu, já cheira mal, já é de 4 dias, aí não vai dar certo. Mas se você falar: Jesus, a pedra está aberta, faça o milagre acontecer agora, Jesus, faça o milagre, Jesus. Aí Jesus diz: eu sei
oportunidade. Eu quero orar nessa oportunidade. Eu quero orar por você que sentiu que Deus falou com você aqui nessa noite. Só você que sentiu. Se você quiser sair do teu lugar e vir aqui à frente, eu te convido a você a fazer isso. Se você quiser sair do teu lugar e vir aqui à frente, por gentileza, eu quero orar junto com você aqui nessa noite, porque Jesus quer renovar as tuas forças. Jesus quer renovar as tuas forças aqui nessa noite. Eu sei que Jesus falou com vidas aqui nessa noite. Eu sei que Jesus falou com vidas aqui nessa noite. Arashurikai seriflas Yamanchoriai devlácia Fly shuribican churiafácia Yamanchuriai eseribicas Yamanturiasoriflácia. Oh Espírito Santo de Deus, sai do teu lugar, eu quero orar por você. Venha, venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Hoje é uma noite que Jesus quer renovar a tua vida aqui nessa noite. Jesus quer renovar planos e projetos que tem na tua história. Jesus quer renovar sonhos que Deus sonhou para a tua vida. Ai, choi que fácia. E ai, devaciri bicaia. E a manchori fácia. E a suri mia fácia. Uramanchori bicaia. Eu tenho um segundo convite para fazer aqui. Pode vir, pode vir. Eu tenho um segundo convite para fazer aqui. Segundo convite. Esse convite é mais do que especial. É mais do que especial. Um dia eu ouvi esse convite. Foi no ano de 2006 que eu ouvi esse convite. E quando eu aceitei esse convite, a minha vida mudou. Jesus mudou a minha vida. Foi um convite para mim aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Foi no ano de 2006, na igreja Assembleia de Deus do bairro Morumbi. Quando eu vi o convite, levantei a minha mão. Quando eu levantei a minha mão, Jesus mudou a minha história. Jesus mudou a minha vida. E hoje eu estou aqui pregando essa palavra para você, porque Ele muda a história mesmo. Muda a história, muda a vida de pessoas. Eu quero perguntar se tem alguém aqui que quer fazer o mesmo que eu fiz. Se quer entregar a tua vida para Jesus. Se tiver alguém que queira entregar a sua vida para Jesus, ou reconciliar-se com Jesus aqui nessa noite, dê um sinal com a sua mão. Por gentileza, eu quero orar por você aqui nessa noite. Temos alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Cadê a primeira pessoa que quer entregar a vida para Jesus? Cadê a primeira pessoa que quer reconciliar-se com Jesus aqui hoje? Levanta a mão, por gentileza. Temos alguém? Se tiver alguém, não perca essa oportunidade. Se tiver alguém, não perca essa oportunidade. Temos alguém? Não temos? Temos? Olha aqui, ó, que maravilha. Alguém pode abraçar ela aqui, por gentileza, minha irmã? Olha aí, que maravilha. Já temos uma pessoa. Onde está a segunda pessoa? Temos a segunda pessoa? Para aceitar Jesus, entregar a sua vida para Jesus. Temos a segunda pessoa. Ora bashuricácia. Feche seus olhos, por gentileza. Feche seus olhos. Eu quero orar nessa oportunidade pela tua vida. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo o Espírito Santo tocando em vidas aqui nessa noite. Que clima gostoso, que ambiente gostoso está aqui. A
presença do Espírito Santo está aqui. É Ele quem está ministrando, é Ele quem está falando aos teus ouvidos. É o Espírito Santo que está falando com você aqui nessa noite e te reavivando e dizendo para você que Ele não esqueceu de você, que Ele não esqueceu do projeto que Ele tem na tua vida, que você não é um projeto falido, mas que você é um plano que Ele desenhou desde o ventre da tua mãe. Ele te desenhou, Ele te escolheu, Ele te chamou, porque Ele tem plano, tem pressa em fazer alguma coisa na tua vida. Fique com seus olhos fechados, por gentileza. Jesus, Ele, se você acreditar, Jesus pode batizar com o Espírito Santo aqui nessa noite. O clima está propício para Jesus fazer maravilhas aqui nessa noite. Enquanto eu estou ministrando, Jesus está curando alguém aqui neste lugar. Enquanto eu estou ministrando, Jesus está curando alguém aqui neste lugar. Enquanto eu estou ministrando aqui, o Senhor Jesus está curando corações machucados, feridas internas que a medicina não consegue enxergar, feridas na alma, feridas dentro que você não consegue achar uma cura, mas eu tenho a cura para você aqui nessa noite. Jesus disse: se você crer, você vai ver a glória de Deus. A glória de Deus tem poder para curar vidas. A glória de Deus está aqui fazendo maravilhas nessa noite. A glória de Deus é a glória de Deus. É a glória de Deus, é a glória de Deus. A glória de Deus, a glória de Deus. A glória de Deus. Rabachou e cai. E assure me casca. E achou e cai. Feche seus olhos, Senhor meu Deus e meu Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós pregamos a tua palavra, Senhor, e o Senhor sempre vai além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu quero pedir a Ti, Senhor, alguns pedidos especiais aqui nessa noite. O primeiro é para o Senhor escrever o nome dessa mulher no livro da vida. O segundo que eu quero pedir, Senhor, a Ti, é que o Senhor venha, Pai, reavivar, acender essa chama dentro do coração desse irmão e dessa irmã. Pai, em nome de Jesus, renova vidas aqui nessa noite, Pai. Renova vidas aqui nessa noite, Deus. Senhor, cura feridas aqui nessa noite, Deus. Cura pessoas que entraram aqui, Pai, machucadas, enfermas, doentes espiritualmente. Cura, Jesus. Todo o poder está sobre Ti, Senhor. Todo o poder e toda a autoridade está sobre Ti, Pai. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, estenda as Tuas mãos sobre a igreja, no clarito, Pai, e derrama da Tua glória aqui neste lugar, Senhor, porque nós cremos, Pai, no Teu poder, na Tua presença, Deus. Senhor, Tu és o mesmo, o Senhor não mudou, Pai. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. Em nome de Jesus, eu ministro a Tua bênção sobre a vida da Tua igreja. Assim oramos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quiser, dá um abraço em quem está do teu lado e diga: você é um projeto vitorioso de Jesus. Diga para o seu irmão.